Olá, meus irmãos, Shalom a todos, uma boa noite, trazendo um tema muito especial, um tema bem interessante nesta noite, para mostrar para vocês uma grande diferença que há entre o verdadeiro Mashiach, para o personagem Yeshua ou Jesus, que não é a mesma pessoa, tá? Não é a mesma pessoa. Yeshua ou Jesus não é o Mashiach, e quero trazer esse esclarecimento, tá? Para que vocês possam estar inteirados, para que vocês possam ver por vocês mesmos, tá bom? Que há uma diferença enorme entre esses dois personagens e que eles não são a mesma pessoa, tá? Então, trazendo aqui no canal essas explicações com muita clareza, tá bom? Para que vocês possam tirar todas as suas dúvidas e ver realmente com seus próprios olhos, acompanhando os textos que vou mostrar a partir de agora, ok? Mas antes, quero falar para vocês, tá? Não esqueçam de deixar o seu like, gente, isso é muito importante para o canal, para que essas aulas possam alcançar mais pessoas, tá? Deixa o seu like aí, curte as aulas e compartilhe também, tá bom? Com seus amigos, com seus vizinhos, com seus parentes, para que eles possam também estar por dentro desses ensinamentos que trago aqui no canal, tá? Com muito fundamento, que é baseado nos ensinamentos da Torá e dos profetas do povo judeu, tá? Então, continuando, trazendo aqui um primeiro texto da nossa aula de hoje, mostrando no capítulo 38 de Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 38, quando isto é uma referência a Judá, o quarto filho de Jacó, ele, devido a uma situação que aconteceu, ele acabou casando com sua nora, que era uma semita, descendente de Sem, que era Tamar, e acabou engravidando Tamar, Judá, onde ela teve 2 filhos, uma barrigada de gêmeo, onde esses filhos, um passou a se chamar de Pérez, outro Zerá, ok? Então, esses foram os filhos de Judá com Tamar. Quando Jacó, no capítulo 49 de Bereshit, do livro de Gênesis, quando Jacó foi abençoar seus filhos, nós vemos que para Judá, Jacó abençoa Judá com uma bênção interessante, porque cada filho ele abençoou com uma bênção especial, cada filho, e Judá recebeu uma bênção de que o cetro não ia sair de entre seus pés, ou seja, que o cetro simbolizando o governo, que ele ia estar sempre à frente no governo, no comando do povo, e ele ia estar sempre governando o povo. Ou seja, o que Jacó fala para ele? Jacó diz que na bênção, Jacó fala o seguinte: ó Judá, a ti te louvarão teus irmãos,
tua mão estará sobre a nuca de teus inimigos, e os filhos de teu pai se prostrarão ante ti, ou seja, diante de ti. Judá é um filhote de leão, e te livraste da presa, meu filho. Curva-se e se deita como leão, como tal, quem o levantará? O poder não será tirado de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha a Shiló, e a ele a reunião de povos seguirá. Então a gente vê, claro, muito claro, que o governo ia continuar em Judá, ou seja, Judá foi o nascido da sua tribo, foi o presidente, foi o príncipe da sua tribo, né? Cabeça da sua tribo, que posteriormente a gente viu que passou a ser chamada a tribo de Judá, né? Então, esses dois filhos que Judá teve, Pérez e Zerá, onde foi contado, começando a contar a sua descendência, e a gente vê que a partir daí, onde dá início aos descendentes de Judá, realmente, né? Porque os filhos que ele teve anteriormente não contaram, não entrou nessa contagem, né? De governadores. Quando nós vamos para o livro de Ruth, gente, isso é muito importante, tá? Por isso eu fiz questão de trazer essa aula aqui para mostrar para vocês. Livro de Ruth, capítulo 4 do livro de Ruth, versículo 9, está escrito o seguinte: Boaz proclamou então ante os anciões e ante todo o povo: vós sois testemunha de que adquiri de Naomi hoje todos os bens de Elimele, Mahlon e Elion. Também Ruth, a Moabita, a viúva de Mahlon, adquiri para ser minha esposa e preservar assim o nome do falecido em sua herança, de modo que não seja obliterado dentre os nomes de seus irmãos. Todos vós sois hoje minhas testemunhas. Continuando, versículo 11. Versículo 13. E Boaz tomou Ruth sua esposa, e o Eterno fez conceber e dar à luz um filho. E as mulheres disseram a Naomi: louvado seja o Eterno, que não te privou de um Redentor, que seu nome se torne famoso em Israel, possa ele ser o restaurador de tua vida e te sustentar quando alcançares idade avançada, pois tua nora, que muito te ama, o concebeu, e ela é para ti melhor até que 7 filhos. E Naomi levou a criança ao colo e se tornou sua ama. As mulheres da vizinhança lhe deram o nome, dizendo: um filho nasceu de Naomi, e o chamaram de Oved, que se tornou pai de Shai, Jessé, que por sua vez se tornou pai de Davi. E estas são as gerações de Pérez, filho de Judá. Pérez gerou a Hezron, que por sua vez gerou a Ram, que gerou a Aminadav. Aminadav gerou a Nachon gerou a Salmá, e Salmá gerou a Boaz, e Boaz gerou a Oved, e por sua vez gerou a Ishai, Jessé, e Ishai gerou
a Davi. Então aqui nós vemos a geração de Judá sendo contada a partir de Pérez. Então a gente vê aqui a geração dele sendo contada. Gente, interessante que isto se dá pelo lado paterno, tá? Essa geração é contada pelo lado paterno, não é materno, é paterno, tá? Vê que a bênção de Jacó ajudar que entre teus pés não o bastão não se arredará, não se tirar o bastão, o governo de entre teus pés, ou seja, da tua tribo, né? O governo vai sempre estar lá. A gente vê que Judá ele casou com Tamar, mas não foi contado de Tamar, foi contado de Judá, ou seja, pelo lado paterno. Quando Boaz, lá 10 gerações depois, né, que já a geração de Judá, Boaz casou com quem? Casou com uma moabita, né? Então, mas a descendência passou a ser contada de quem? De Boaz, não foi de Moabe, de Boaz. Só para vocês não perder aqui o raciocínio de que Machia, né, descenderia de Judá por parte paterna. Vocês estão entendendo? Então a gente vê isso continuando, tá bom? Quando nós lemos, por exemplo, no Salmo 110, aliás 132, no Salmo 132, é importante mencionar isto, né? Quando o Eterno ele fala, por exemplo, a Davi, versículo 10, versículo 11, Salmo 132, está escrito: por amor de Davi, teu servo, não rejeite teu ungido. Fez o Eterno a Davi uma promessa, do qual não se retratará. Um de seus descendentes farei ascender, ou seja, subir ao teu trono. Um dos descendentes de Davi, Deus o faria subir sobre o trono dele. Você pode dizer, mas esse será Salomão, né? Nós vemos lá no capítulo 7 de 1 Samuel, né, uma referência também a isso. Você pode dizer, é Salomão. Mas quando o Eterno faz essa promessa a Davi, diz que ele faria prosperar o seu reino será estabelecido para sempre, né? E a gente vê que isto não foi para sempre, né? Porque Salomão ele acabou no fim dos seus dias se envolvendo com mulheres de outra fé, né? E não foi firmado para sempre o governo, né, de Salomão. E então isso se estendeu para frente, para um dos descendentes de Davi, entendeu? Isto se prolongou para frente. Vocês estão entendendo? Só para você não perder o raciocínio do assunto, tá? Nós lemos, por exemplo, quando nós abrimos o Taná, no livro de Eshaiahu, livro de Isaías, no capítulo 11, nós vemos um ponto interessante, né? Capítulo 11, a gente vê lá que o que está escrito no capítulo 11 de Isaías. Acompanham comigo, tá, o versículo, só para vocês verem a diferença, que o Machia, que a Torá e os profetas falaram, não é o mesmo que o Novo Testamento apresentou e apresenta, ok? Não é o mesmo. Então no capítulo 11 de Isaías está escrito: um rebento sairá do tronco de Ishai, do tronco de Jessé. É um texto bem conhecido, né, que vocês já conhecem também. E um ramo de suas raízes brotará. Então isto um de seus descendentes, né, que ia vir,
o qual ia repousar sobre ele o Espírito do Eterno, de sabedoria, de inteligência, de temor, Então a gente vê aqui o descendente de Davi, né? Então a gente vê, por exemplo, Hisquiarro, né? Hisquiarro, que é aquele menino do capítulo 9 do capítulo 9 de Isaías, que que os cristãos, por exemplo, eles querem jogar que aquele menino que no capítulo 9 de Isaías está escrito está se referindo ao Yeshua ou Jesus. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Lá a criança é Hisquiarro, Ezequias, né? Filho de Acais, né? Filho de Acais, que foi um grande sadique, um grande justo, um grande rei, né? Nos seus dias Israel prosperou, todo Israel passou a ler a Torá, desde o menor até o maior, né? Ele colocou todos para encher a cidade de Yeshivá, os lugares onde o povo de Israel morava, de Yeshivá, e todos, do menor ao maior, o mais velho, todos iam para Yeshivá estudar. Então, nos seus dias Israel prosperou e muito, né? Cresceu muito, mas assim ele foi um descendente de Davi, né? Com característica do Mashiach, né? Do Mashiach. Importante que nós vemos na Torá que em cada geração, Deus fala lá para Moshe, que em cada geração ele levanta um justo dentro do povo de Israel, com essa característica, né? De um Mashiach, né? E é o que não apresenta no caso de Yeshua ou Jesus, não tem nada a ver, né? Nós vamos ver o porquê que não tem nada a ver, tá? Só para vocês terem uma ideia, no capítulo 10, versículo 34 de Mateus, tá? 10:34 de Mateus, o que está escrito lá? Não penses que vim trazer paz para a terra. Não vim trazer paz, mas vim trazer dissensão. Colocar o filho contra a mãe, o pai, a nora contra a sogra, e assim por diante, né? Então ele fala que ele não veio trazer paz para a terra, diferente do Mashiach verdadeiro. Vocês estão entendendo? Esse é um dos pontos, diferente do Mashiach verdadeiro, tá? Por quê? Porque a função do Mashiach verdadeiro está escrito lá no profeta Jeremias 23:5, descrevendo a característica do verdadeiro Mashiach. O que diz lá? Capítulo 23:5: aproximam-se os dias, diz o Eterno, quando escolherei dentre os rebentos de Davi um justo que governará como rei, que prosperará e saberá praticar a justiça e a retidão na terra. Em seus dias Judá será redimida e Israel viverá em segurança, e o nome pelo qual será chamado significará: o Eterno é nossa retidão, é nossa justiça, né? Nossa retidão. Ou seja, nos seus dias vai se praticar a justiça, vai se praticar a retidão, né? Israel vai viver em segurança, viver em paz, sem medo dos seus inimigos, sem ser perseguido. Estão entendendo? Essa é a função do verdadeiro Mashiach, ao contrário do que está escrito lá no Novo Testamento, que Yeshua ou Jesus, que são a mesma pessoa, né? Yeshua ou Jesus é a mesma pessoa, entendeu? Só deram nome diferente, mas a pessoa é a mesma, tá bom? Então, essa é uma das grandes diferenças entre o Mashiach verdadeiro e o Mashiach que o Novo Testamento apresenta, tá? Que não tem nada a ver com o Mashiach verdadeiro. Um outro ponto é que o Mashiach descende da tribo de Judá.
Vamos pegar esse ponto. Machia descende da tribo de Judá. E por parte paterna. A gente gravam isso, tá? Parte paterna da tribo de Judá. Ou seja, de uma relação sexual entre homem e uma mulher, tá? É assim que a Torá descreve, é assim que está escrito lá nos livros do Taná, da Bíblia judaica. É assim que está escrito, tá? Então, uma outra diferença que nós vemos, por exemplo, como o Novo Testamento apresenta. Só a gente prestar muita atenção. Por exemplo, nas duas genealogias, primeiramente nas duas genealogias que é apresentado no Novo Testamento, né, no livro cristão, que é um livro cristão, não é Bíblia, tá, pessoal? O Novo Testamento não é Bíblia, é um livro cristão, né, feito para os cristãos e pelos cristãos, né? Não foi feito pelos judeus, não foi feito pelos profetas, não foi escrito de forma alguma, foi escrito pelos cristãos e para os cristãos. Então, um livro cristão, ok? Então, está escrito lá, no primeiro livro, no livro de Mateus, está escrito que Yeshua, né, ou Jesus, ele vem de uma família de Davi, ok? No livro de Lucas, está escrito que ele vem de uma outra família de Davi. Não, só aí essas duas genealogias já está completamente discordante uma da outra, ok? Segundo, está escrito no livro de Lucas também, no capítulo 1, no versículo 31, né, que Jesus, ele veio de Maria, tá? Veio de Maria. E só de Maria, sem uma relação sem uma relação sexual normal entre um homem e uma mulher, né? De repente ela se achou diferente, né? Um anjo veio avisar para ela que ela estava grávida, ok? Ou seja, algo assim do além, algo assim inesperado, que não era normal, ok? Sendo que os profetas descreveram que Machia, ele descende da tribo de Davi, né, da tribo de Judá, né, da tribo de Judá e da família de Davi, por parte de Salomão, da linhagem de Salomão. E sendo que o Novo Testamento, está escrito isso lá no livro de Lucas, né, que quem era da tribo de Davi era José, não era Maria, era José. José, que era da tribo de Davi, está escrito lá no livro de Lucas, se não me engano 2:27, se não estou equivocado, né? Capítulo 2:27, que era José, que era da tribo de Davi. Só que José não era o pai biológico de Jesus. Vocês estão entendendo? Só para vocês entender. Se ele não era o pai de Jesus biologicamente, então Jesus não era da tribo de Judá, coisa nenhuma. Vocês estão entendendo? Ele era só filho de Maria. Mas quem era descendente de Davi era José, e José não era o pai biológico dele. Portanto, isso fica bem claro que ele não é descendente de Davi. Quando o Novo Testamento diz que ele é descendente de Davi, é uma equivocação do Novo Testamento, ou seja, uma grande falsidade, né? Até porque quem era da tribo de Davi era José, não era Maria. Vocês estão entendendo? Veja a contradição, que é muito grande, muito grande. Uma outra característica entre as diferenças, gente, isso é para esclarecer, para abrir a mente de vocês, tá? Para vocês verem a grande diferença que há entre ambos, ok? Outra diferença, está escrito no livro de Mateus,
no capítulo 5, versículo 19, quando Yeshua, ou Jesus, ele fala: aquele que violar, que transgredir um dos menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. É algo assim estranho. Por que é estranho? Porque a pessoa transgredindo os mandamentos, mesmo assim transgredindo os mandamentos, ele vai estar lá no Olam Rabá, vai estar no mundo vindouro, ele vai ter a vida eterna, e por outro lado, ou seja, de acordo com o ensinamento de Jesus, ele vai ter a vida eterna, só que ele vai estar em grau menor, né? Vai estar num local inferior, mas ele tem a vida eterna, mesmo transgredindo os preceitos da Torá. Sendo que está escrito na Torá, né? Está lá no capítulo 13 de Deuteronômio, né? Que o profeta que se levantaria no meio do povo judeu, quando levantasse um profeta no meio do povo judeu, que não ensinasse de acordo a Torá, esse profeta era para matar esse profeta, não era para deixar esse profeta viver, porque ele estava pregando falsidade. Se ele pregasse que era para adorar outro Deus, se ele pregasse contra a Torá, que podia transgredir os preceitos da Torá, então esse profeta deveria morrer. Era para o povo matar esse profeta apedrejado, porque era um falso profeta. Vocês estão entendendo? Então veja a diferença entre o verdadeiro Mashiach para o falso Mashiach. Então a gente vê que Jesus ele fala isso no livro de Mateus bem claro, 5,19. Aquele que violar, que transgredir um dos menores mandamentos da Torá, né, os preceitos, será chamado mínimo no reino dos céus, será chamado pequeno, ou seja, em outra língua, em outra explicação, ele vai estar lá, ele tem vida eterna, só que ele vai estar no nível mais inferior, mas ele vai estar lá. E aquele que cumprir e ensinar será chamado grande, vai estar no nível mais superior. Ou seja, mas tanto o que transgride como o que não transgride, está todos os dois lá no Olam Rabá. Vocês estão entendendo? Vendo a diferença? E a Torá diz lá que aquele profeta que se levantar no meio do povo e ensinar contra a Torá, ensinar a transgredir a Torá, esse profeta deve morrer, porque ele é um falso profeta. E é o que a gente vê isso no Novo Testamento, tá? É só mostrando a diferença entre ambos, para vocês abrir os olhos e ver a realidade dos ensinamentos sagrados, ok? Então, continuando, nós vemos um outro ponto interessante, pessoal. Quando o próprio Yeshua, Jesus, ele se coloca no lugar do Criador, né? Quando ele se coloca no lugar do Criador, aquele que crê nele tem vida eterna. Aquele que não acreditar nele não tem vida eterna. Mas será se foi isso que os profetas ensinaram? Será se foi isso que os profetas ensinaram? Será, pessoal? Será se os profetas estavam esperando alguém que ia vir no futuro para poder eles acreditar, ou para morrer por eles, para poder eles ter vida eterna? Vocês já pararam para pensar nisto? Estou trazendo aqui uma explicação muito importante, gente. Sabemos que Deus se revelou no Monte Sinai, né? Entregando ao povo de Israel, elegendo o povo de Israel como uma nação sacerdotal, e entregando a ele os preceitos divinos, né? Os preceitos divinos para que ele pudesse ensinar todos os povos da terra.
E assim a gente vê isso bem claro na Torá e nos profetas, que Israel nunca perdeu o status de nação sacerdotal, né? Nunca perdeu o status. Portanto, a gente vê na Escritura o Deus de Israel, não vê o Deus de outros povos, Deus de Israel. É assim que ele é conhecido dentro das Escrituras, né? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de Israel. Então, o que a gente, continuando aqui, a gente vê o seguinte: desde que o Eterno entregou a Torá para os filhos de Israel, no Monte Sinai, né, no ano 2448, desde que o Eterno entregou a Torá aos filhos de Israel, né, no Monte Sinai, até os nossos dias, são 3.330 anos, né? Pouco mais de 3.330 anos. Desde então, né, veja aí, já muitos anos, né? Mais de 3 milênios. Mais de 3 milênios. Depois veio o quê? Depois veio o budismo, né, que foi no 5º século antes da Era Comum, né? Depois veio o cristianismo, né? Depois veio o cristianismo, depois veio o islamismo, sendo que Israel já existia já há vários anos antes dessas religiões existirem, né? Que tinham o legado de nação sacerdotal, representante do Deus Altíssimo, representante do Criador do Universo, ok? Então, o que a gente vê aqui nessas explicações? Deus já prometeu, né, na Torá e nos profetas do povo judeu, através dos profetas, um Mashiach, né? Um Mashiach libertador, né? Não um salvador, vamos dizer assim, em si, porque o salvador é o próprio Deus, né? Salvador é o próprio Deus. Então, um dos pontos que a grande diferença muito grande é que o cristianismo acredita, né, que por causa do pecado de Adão, toda a humanidade está condenada e destinada à destruição eterna. Ou seja, por causa do pecado de Adão, toda a humanidade está destinada à destruição eterna, né? Assim o cristianismo acredita e ensina. Por isso, de acordo com os ensinamentos cristãos, né, do livro cristão, que passaram a chamar de Novo Testamento, né, do livro cristão, de acordo com esse livro, JC, né, ou Jesus, ele veio salvar a humanidade, né, desta condenação eterna. Então, mas se por exemplo, vamos considerar isto, né, que não tem nada a ver uma coisa, mas só uma suposição, só para vocês terem uma ideia e tirar suas próprias conclusões, ok? A Torá, ela define os descendentes de Adão como sendo homens justos. Já os descendentes de Adão, já antes do dilúvio, a Torá já descrevia como homens justos. No caso de ver Caim, Sete, Enoque, Matusalém, Noé, Sem, filho de Noé, né?
Então a gente vê pessoas justas, a Torá chamando já que essas pessoas já eram pessoas justas. Depois daí veio Abraão, veio os patriarcas, veio as tribos de Israel, o povo de Israel, veio os profetas Moisés, Arão, né? Pessoas, grandes homens que a Torá descreve como homens justos, homens que alcançaram retidão e a justificação diante do Criador. E nenhum dessas pessoas esperava, ou nenhuma dessas pessoas acreditaram em Jesus. Nenhuma dessas pessoas acreditavam nele. Vocês estão entendendo? Veja aí a grande diferença, a grande contradição. Nenhuma dessas pessoas acreditavam nele. Vocês estão entendendo? Continuando temos outros grandes homens. Por exemplo, temos Josué, o profeta Samuel, o rei Davi, o rei Salomão e todos os demais profetas das Escrituras, né? Que é o Taná, que os cristãos apelidaram como o Velho Testamento, que não tem nada a ver de velho, né? É a Torá que se renova a cada gerações. É os ensinamentos sagrados, chamamos de Taná, ou Escritura Sagrada, né? Que teve inspiração divina, foram os profetas do povo judeu que foram inspirados pelo próprio Deus. Então, as Escrituras consideram esses grandes homens pessoas justas, e nenhum deles conheceram a Jesus, nenhum deles conheceram. Muito menos acreditaram nele, né? Portanto, a ideia de que o mundo está condenado à perdição se não acreditar no JC é um desvio da crença no único Deus. Gente, isso é um desvio da crença no único Deus. Falar que o mundo está perdido e as pessoas estão condenadas se não aceitar Jesus, isto é um desvio da crença do único Deus, que é o único e soberano e salvador da humanidade, o Criador do universo. Vocês estão entendendo? Então, quando os cristãos falam que tem que aceitar Jesus para poder ser salvo, eles estão tirando você da crença de acreditar no único e verdadeiro Deus, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que é o Deus de Israel. Vocês estão entendendo? É um desvio da crença no único Deus, que sempre foi e que é o Salvador do mundo. Aqui no canal, vocês vão assistir, tem aula aqui no canal explicando sobre isso, né, do verdadeiro Salvador da humanidade. Procuram aqui no canal que vocês vão encontrar, né? E sempre abrindo aqui um parênteses, não deixe de deixar o seu like, tá bom, pessoal? Curte as aulas e compartilha com seus amigos, tá bom? Então, meus irmãos, esses esclarecimentos é para mostrar para vocês, é para abrir os olhos de vocês, tá? Para vocês verem essa grande diferença que há entre o verdadeiro Mashiach e Jesus, que não tem nada a ver um com o outro, tá? Não tem nada a ver um com o outro. Então, trazendo agora, como que alcançamos a justificação, como que alcançamos o perdão dos nossos pecados, vou mostrar para vocês à luz das Escrituras, de acordo com os ensinamentos sagrados, os ensinamentos dos profetas do povo judeu, ok? Abre lá sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, tá? Capítulo 18. Aí você vai compreender realmente que como alcançar o perdão dos pecados, como alcançar a vida eterna, tá? No capítulo 18, versículo 9, o que está escrito? Capítulo 18,
Andar nos meus estatutos e guardar os meus preceitos, verdadeiramente é um homem justo, e certamente viverá, diz o eterno Deus. Andando nos meus estatutos, guardar os meus preceitos, verdadeiramente é um homem justo, e certamente viverá, diz o eterno Deus. O versículo, vou mostrar aqui só alguns versículos, mas vocês podem ler todo o capítulo que vocês vão entender melhor, tá bom? Capítulo 18, agora o versículo 19. Mas perguntais: por que o filho não leva sobre si a iniquidade do pai? Quando o filho faz o que é justo e correto, guarda todos os meus preceitos, mandamentos, e os cumpre fielmente, certamente há de viver. Apenas a alma que pecar há de morrer. O filho não leva sobre si a iniquidade do pai, nem o pai levará sobre si a iniquidade do seu filho. A retidão do justo estará com ele, e a maldade do malvado estará com ele. Vocês estão entendendo? Então está aqui a receita. Se andar nos estatutos do Eterno, nos mandamentos do Criador, guardando fielmente, praticando os preceitos divinos, que é a vontade do Criador, que é a revelação divina para a humanidade, que é os seus mandamentos. Se um praticar os mandamentos, fazer justiça, não fazer injustiça com o seu próximo, ou seja, aqui está descrevendo a receita como um homem pode ser salvo, vamos dizer assim, falando em outra linguagem, uma linguagem que vocês entendem melhor, entendeu? Para estar no Olam Rabá, no mundo vindouro, o caminho é guardar os preceitos divinos, não é aceitar Jesus. Não é assim que os profetas ensinam. O profeta diz: guardar os mandamentos do Eterno, guardar os preceitos divinos verdadeiramente, praticar a justiça. Aí sim, esse viverá eternamente. Esse certamente vai viver, diz o Eterno. Esta é a receita. É isso que está escrito na Torá. Tá? Gente, deixa o seu comentário aqui embaixo. Tá? Deixa o comentário aqui abaixo do vídeo. Tá bom? Eu vou responder vocês, tá? E deixa o seu like, tá bom? A gente vai trazer mais aula com esse tema, continuando esse tema, tá bom? Para que vocês possam tá abrindo os olhos de vocês e vendo essa realidade que há muito tempo a gente foi enganado, e que muitos estão ainda não enxergam essa realidade. Mas vocês vão entender, vocês vão abrir os seus olhos, vocês vão compreender, tá? Então vamos ficar por aqui hoje com a nossa aula, tá bom? Em outra aula a gente vai trazer a continuidade desta e vocês vão compreender com muita clareza sobre esse assunto, tá? Essa grande diferença. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Shalom para todos.